E ó, hoje o Vasco enfrenta o Mirassol, esse jogo 7 da noite em São Januário, ao vivo no Sport TV. Jogo pro Vasco eliminar qualquer risco de cair. Ainda pode encostar ali no São Paulo, né? Falar aqui com o Pedro Neville, como é que vem o Vasco para esse jogo bem importante hoje, hein? Tudo bem, Escobar? Como é que você tá? Eu tô bem. Boa tarde, bom falar contigo, amigo. Boa tarde pra você que nos acompanha. O Vasco vem embalado por aquela goleada por 5-1 em cima do Internacional, para espantar aquela crise com as 5 derrotas consecutivas, para aumentar o entusiasmo para essas 2 últimas rodadas do Brasileirão. O Vasco está em 11º lugar com 45 pontos. Pode, na melhor das hipóteses, chegar ao 8º lugar, o que seria interessante pensando numa eventual classificação para a Libertadores via Brasileirão. Mas o Vasco não quer isso. O Vasco quer se classificar para a Libertadores, aliás, direto para a fase de grupos, ganhando a Copa do Brasil. Isso é assunto para a semana que vem. Hoje é foco total no Mirassol. O Vasco se despede de São Januário, jogando no Brasileirão. A performance em casa nessa competição foi de 57% de aproveitamento, 14 jogos, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. O Vasco que vai ter de volta Tietê e David, que cumpriram suspensão na última rodada, Escobar. São retornos importantes, né, Pedro Neville? Mas o time que jogou sem eles goleou o Internacional. Foi muito bem. E agora, o que o Diniz deve fazer, cara? Pois é, será que o Vasco encontrou o time? Essa é a questão, né? Jogou muito bem contra o Internacional e a tendência é que repita hoje contra o Mirassol. Se for assim, entrarão em campo Léo Jardim, PH, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes e Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Destaque, Escobar, dessa vez é para o Thiago Mendes, que chegou ao Vasco em julho. Ele chegou com status de que poderia ser titular, porque ele foi muito bem no São Paulo lá atrás, depois boas temporadas também na França. Só que o Diniz explicou depois desse jogo contra o Internacional que ele chegou muito abaixo da média dos jogadores do time na questão da forma física, porque ele passou 3 temporadas no Catar, onde o futebol é menos exigente. Agora sim, veio se recondicionando nesses últimos 3, 4 meses, entrou muito bem contra o Internacional e, ao que tudo indica, ganhou essa vaga de titular. A gente pode destacar também o Nuno Mendes, atacante que está na fase mais artilheira da carreira dele, já marcou 10 gols no Vasco, jogador português de 26 anos. Então, segura torcedor do Vasco que já está chegando às 7 da noite. Vasco e Mirassol aqui em São Januário, Escobar. Valeu, Pedro Neville, um grande abraço para você, meu irmão. Valeu. Pedrosa, vamos colocar aqui a provável escalação do Vasco? Vamos. Vê aí, comenta você. Boa tarde, eu dei boa tarde pra vocês? Não, né? Não merecem, mas eu tô dando boa tarde. Aí, ó, Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Thiago Mendes, Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Andrés Gomes e Ryan. Ah, esse aí vai ser o provável Vasco? Concorda? Trocaria alguma peça, Pedrosa? Não tem por que trocar, né? Depois de uma goleada de 5-1, o time jogou bem, o time conseguiu construir o placar também com muita qualidade. Eu acho que o Thiago Mendes fez uma boa partida. Claro que ele ainda tem que se provar. Eu vi a galera do Vasco, porque o Thiago Mendes, agora ganhamos o novo. Calma, gente, vamos devagarzinho. Lembra do Lucas Oliveira contra o Flamengo? Sim. Pessoal, o Lucas Oliveira, ganhamos um novo jogador. Calma, deixa ele jogar, deixa ele manter a consistência. O Vasco é time grande, gente, não dá pra poder se iludir com um jogo. Deixa acontecer, mas eu iria com essa escalação também e o Jardim e o Diniz vai com essa escalação também. Lembrando que essa posição aqui foi uma posição, aí ficou o Hugo, depois o Tietê foi suspenso, aí fez o Thiago o último jogo, agora o Tietê já está à disposição. Você também escolheria ele? Ele deu até passe para gol, né, na goleada, não foi? Não, na verdade ele deu passe para assistência, né? Ele dá o passe do passe. É o passe do passe, exatamente. Ele dá um 3 dedos ali e aí depois o Carlos Andrés Gomes sai praticamente na ponta esquerda sozinho e o Carlos Andrés Gomes, depois que sai a chuva, depois do segundo tempo, ele consegue achar o Ryan e o Ryan fez o segundo gol. Inclusive o Ryan, ele chegou a 14 gols no Campeonato Brasileiro. Ele passou o Roberto Dinamite dos jogadores sub-19 com a camisa do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Dinamite tinha feito 13 gols e ele fez 14, o que mostra como esse garoto também tem vivido um ano espetacular. Inclusive, votei ontem na seleção do campeonato e votei no Ryan. Ele tá na minha seleção e também revelação. Não é nenhum absurdo. Eu vi gente debatendo sobre isso só porque ele já tem 19 anos. Gente, independentemente quem vai ser disso. a revelação? Exatamente. Eu vou escolher quem no Campeonato Brasileiro.
pela Baita pela campeonato. pouca O Ryan, idade. ele briga pela seleção do campeonato. Eu botei ele na minha Ele seleção. briga pela seleção do campeonato, não só a revelação. É porque tem que, quando eu escolho, eu levo em consideração o contexto, né? Assim, o Ryan está se destacando numa equipe que teoricamente não se destaca no Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Gabriel Brazão, goleiro do Santos, também é outro jogador que, embora o time esteja mal, mas é um jogador que se destaca. Sobre a sua pergunta, Fernandinha, do Thiago Mendes, eu manteria o Thiago Mendes. Pelo que eu vi do jogo contra o Internacional, e é sempre bom lembrar que o adversário também, tecnicamente falando, assim, o Internacional é muito fácil você se enfrentar hoje no Campeonato Brasileiro. Forte, hein, é fácil. Não, time, não é fácil. Time bagunçado, Fernanda. Não. De verdade, É o Internacional Internacional, merece estar onde está. Tanto é que a Não, eu não organização tô falando que eles são mostra isso. poderosos, só tô falando que o Internacional pode estar com o pior time do mundo, mas é o Internacional. Não, mas é mais fácil você encarar o Inter e encarar o Mirassol. Não, sem sombra isso de aí dúvida. é- isso aí isso é que eu tô questão falando. tabela, né? É isso, A exatamente. questão do Inter não é técnica. Não é. Não é técnica que eu digo. bagunça. Não é nível, é desorganização. Exatamente. O time é muito bom. Se você pegar de 1 a 11... Gente, a gente botou aqui no nosso início de ano Só que o assim, Inter brigando pelo título brasileiro. Fernanda, Nós colocamos embora todos nós seja um três. time muito bom, mas a gente sabe que mesmo sendo um time bom, você precisa ter um mínimo de organização para poder desempenhar. E o Internacional não apresenta isso. Mas eu não estou aqui minimizando a vitória do Vasco. Foi uma vitória muito bem construída. Mas eu vi gente falando assim, não tem que manter o Thiago Mendes porque ele jogou bem contra o Internacional. Não dá para levar isso em consideração. Claro que dá para levar em consideração. Então, assim, eu acho que você tem que dar um voto de confiança a esse jogador para ele se provar. A palavra que o Pedrosa tanto utiliza. Alguém sabe aqui se o Thiago Mendes pode continuar na temporada ano que vem? A gente ainda não sabe. Mas porque ele não jogou tanto. 2 jogos serão o suficiente para dizer se ele ficou ou não, Não, Pedro? eu acho que ele vai ter Você agora. acha? Ele teve o Inter, ele vai ter o Mirassol. Se ele jogar bem hoje de novo, muito provavelmente ele vai ser titular contra o Atlético Mineiro. Aí eu duvido o Diniz mexer. Se ele for bem, cara, depende dele. Porque essa posição de segundo volante, ela não foi preenchida. Ela não foi preenchida. Por que acontece? O Tietchan, quando o Diniz chegou, ele foi o melhor jogador do Vasco naquele momento. Aí o Tietchan se machucou. Depois da lesão, o Tietchan não jogou mais bola. A verdade é essa, o Tietchan fez um bom jogo. Então, hoje, há uma lacuna naquela situação. Porque pode ser o Hugo Moura também, já falamos aqui 500 vezes. É um jogador que até combate, mas ele constrói muito pouco. O Thiago Mendes, ele constrói melhor do que o Hugo Moura. E ele combate também. Então, acho que assim, a briga hoje é Tietchan e Thiago Mendes. Se o Thiago Mendes continuar mantendo a consistência, ele vai continuar tendo mais oportunidades. Porque a preparação do Vasco não é Campeonato Brasileiro, é Copa do Brasil. Já falei isso aqui 500 vezes. O Vasco tem que estar bem na Copa do Brasil. Porque o Fluminense está voando e cada vez mais tem conseguido encontrar sua consistência. E é se reencontrar, né, Venê? Não é construir, porque o Vasco já construiu. A gente já encontrou aí em um momento da temporada 4 vitórias consecutivas, o Vasco era o time a ser batido. É reencontrar esse Vasco. E são essas lacunas que elas precisam ser preenchidas. E naquela ocasião, estava tudo acontecendo. Por exemplo, a gente coloca muito a entrada do Barros nessa equalização do Vasco. Porque tinha esse grande problema aqui, o Barros chega até contra o Botafogo e o Vasco começa a ser outro Vasco da Gama, né? Essa dupla de zaga também é uma dupla que chega para equalizar o Vasco. Então, assim, esses pequenos pontos, o Vasco equalizando de novo, eu acho que volta a ter um poder forte. Concordo, Fernandinha. E para se reencontrar, eu acho que o Fernando Diniz ele precisa buscar novamente o equilíbrio. Porque quando o Vasco estava vivendo uma grande fase, ele conseguiu achar o equilíbrio, setor ofensivo, setor defensivo, desempenhando de maneira muito boa. Mas agora ele perdeu esse equilíbrio. O setor defensivo virou assim, uma mãe, digamos, porque é muito fácil hoje não, né? Porque agora voltou a vencer de 5-1, mas estava sendo muito fácil vazar o setor defensivo do Vasco da Gama. Óbvio que a entrada do Thiago Mendes pode ter ajudado, sim. Mas em relação ao Thiago, novamente, tecnicamente falando, eu nunca duvidei desse jogador, tá? A minha dúvida era sempre a parte física. Porque, tecnicamente, ele já se mostrou que ele sabe jogar bola. No Campeonato Francês, ele era destaque. Inclusive, o Flamengo tentou a contratação desse jogador algumas vezes. Mas a entrada dele quer dizer que o Fernando Diniz vai conseguir esse equilíbrio? Eu não sei, porque não depende de um jogador só. Depende ali do conjunto Mas mesmo. eu acho que do jeito que está o Vasco, tudo muito... Fica muito mais fácil. Fica mais fácil. Fica mais fácil. A gente está conversando hoje só sobre essa posição. É isso aí. Não na tem verdade, o sistema defensivo não é só o que está aparecendo aí na tela, né? É todo mundo. Então, quando começa lá no Nuno, no Carlos Andrés Gomes, no Coutinho, no Ryan, o Coutinho estava dando carrinho contra o Internacional. Isso aí mostra como é que é a diferença. É o sistema inteiro, não adianta só o Thiago Mendes, o Barros, só o Lucas Piton, o Robert Renan, o Carlos Cuesta e o Paulo Henrique. É todo mundo correndo. O Diniz fala isso, inclusive, nos bastidores. É junto. Se não for junto, não funciona. O jogo do Diniz depende muito de todo mundo. Se um jogador abandonar, o sem bola e o com bola, vai dar problema. A verdade é essa.
E só uma informação que é importante a gente passar, hoje o Vasco vai estrear uma camisa nova, uma camisa que é uma edição Combat da Capa. A Capa está fazendo aí a sua última trajetória no Vasco da Gama. O Vasco vai passar a ser Nike a partir do ano que vem. Serão 7 anos de contrato. O Vasco vai estar assinando com a maior marca esportiva do planeta, e o Vasco vai ter a Nike pela primeira vez em sua história. O Vasco já teve todas as marcas de material esportivo por aqui e vai ter a Nike pela primeira vez em sua história. Mas o Vasco hoje vai jogar com a camisa Combat. Apenas 25 clubes no mundo inteiro patrocinados pela Capa foram selecionados para poder jogar com essa camisa, que é o que lembra os anos 90, é uma camisa de elastano, é uma camisa diferente. E o Vasco vai utilizar essa camisa hoje na partida contra o Mirassol. Só hoje vai ser? Só hoje. Pelo que eu pude apurar, vai estrear hoje e é meio que uma situação assim, simbólica. E ela vai ser vendida? Então, tá vendendo lá na Europa. Não sei se vai ser vendida aqui no Brasil. A do Vasco lá na Europa? Tá vendendo, porque a Capa, como eu disse... E o Brasil não vai poder comprar? O carioca, o brasileiro? É complicado. Eu espero que sim, porque é uma camisa bonita. Mas é um material diferente. A Fiorentina já usou, entre outros clubes já usaram também. Aqui, até o momento, não está sendo vendido. Mas eu sei que na Europa está sendo vendido. Ia estrear na partida contra o Internacional, mas vai ficar para o Mirassol porque atrasou a entrega. E aí a Capa conseguiu entregar e hoje vai estrear essa camisa. Que bom, porque aquela chuvarada toda, hein, Venê? Ia ficar... Que bom que vai ser hoje. Vai ser hoje. Olha só, já vai preta. Começar o desespero do povo querendo comprar essa camisa, o pessoal da Capa. Vai estar mais barata, né? Porque a Capa tá saindo. Verdade. Eles vão fazer promoção. Não, mas uma edição dessa, não. Isso aí é de colecionador. Pô. É um tecido diferente. É um tecido colecionador. dos anos 90, anos 2000. Eu sei que tem um colecionador aí que a gente conhece Começa bem. Com C? Começa com C. Termina com Casimiro? Ele já comprou? Ele já até comprou. Como é que conseguiu o Casimiro comprar? Ah, ele mandou trazer lá de fora? É isso aí. Então, se tiver um amigo que estiver na Europa, dá pra pedir pra comprar? Dá pra pedir. Olha, que coisa doida. Agora, essas camisas são muito legais. Eu sou muito apaixonada por camisa, no meu caso, do Botafogo, né? Mas essas coisas são muito interessantes. Você bota, assim, 5 anos, ela tá valiosíssima. Você bota 30 anos... Verdade. É uma coisa, assim, quase ninguém tem. Aquela camisa que tem a nossa marca do SBT, né? Aquela camisa, ela é muito valiosa. Se você falar o preço de quem tem... Aliás, o povo nem vende. A original, né? A original. Até vende, mas vende por uma Não, eu tô falando... alta. Aqui, o povo usou no jogo. Sim. Essa aí... Quem do SBT ganhou? Teve alguém do SBT que ganhou na época. O Romário até contou. Ele ganhou? É. Ah, não lembrava. Né? Foi. E o Casimiro, acho que já comprou ele tem duas. O time inteiro. Dessa do SBT? Não, mas eu acho do jogo. Do jogo, ele tem o time inteiro. O time inteiro? Fernanda Maia, quer que eu fale uma informação aqui? Ah. O acervo do Cazé, hoje, é maior do que o do Vasco. Eu estive lá, no quarto do Cazé, né? No museu que ele tem. Ele tem medalha da Libertadores, ele tem camisa, ele tem de 1 a 11, ele tem tudo. Assim, ele é meio que um cara que vai proteger a história do Vasco. Sim. Porque pra ele não é questão de dinheiro. Pra ele é questão de realmente você olhar aquilo ali e você ter como uma preservação da história. Ele tem um museu em casa. É absurdo, assim, é muito legal. É muito maneiro o que ele faz. E eu acredito que em tempos ele vai botar isso público, que as pessoas possam ir ver e tal, porque a história ela é muito rica, né? Sim. E uma pessoa que vai curar, vai ser um curador que vai cuidar da história, isso é muito importante. Você vê uma pessoa que é tão apaixonada por um clube e que tem um poder aquisitivo que consegue comprar e tem uma organização que eu me lembro, pra gente mudar de assunto, que quando a gente trabalhava juntos nesse programa, ele foi um dia na hora do almoço, lá em São Januário, olhar o lixo. Sim. Porque o pessoal tava fazendo a limpeza numa sala e ele falou, cara, Fernanda, vai ter muita coisa importante naquele lixo. E aí ele achou uns maiôs, assim, de ginástica rítmica, antigos do Vasco, em que tava escrito Vasco, um em cada. Ele pegou todos, só que faltou o C. Aí ele falou, chegou pra mim com certeza e falou, ai, amanhã eu vou lá de novo para buscar o C. Aí o certeza falou, vai mesmo, irmão, senão tu vai ficar com vaso em casa. Vaso. Mas ele tem essa paixão há muito tempo. Ô, Casimiro, um beijo pra você, um beijo pro seu Amadeu também, que assiste a gente todo dia aqui, que é o papai do Casimiro. Todo dia. Olha, na partida contra o Internacional, o Nuno Moreira comemorou 50 jogos vestindo a camisa do Vasco.
Ele comentou sobre essa marca de 50 jogos e também falou sobre a adaptação dele no clube. Cadê? Caraca, 50 já. Sim, eu sinto-me orgulhoso da minha carreira, do que tenho vindo a fazer e as 50 marcas no Vasco acho que também é uma marca muito importante para mim. Nunca pensei em tão pouco tempo alcançar uma grande marca e estou muito feliz e só quero continuar e ajudar. Eu acho que a minha adaptação tem muito a ver com os meus colegas, com as pessoas do staff aqui do Vasco, a torcida também. Toda a gente me recebeu super bem. Eu acho que isso é o que mostra a minha adaptação. Depois dos golos e as assistências bem por acréscimo, mas eu queria agradecer também a todas as pessoas que trabalham no Vasco e todos os vascaínos porque me ajudaram bastante. Eu andei contando, ele demorou 1 minuto para se adaptar ao Brasil, Pedrosa. Acho que 1 minuto e meio, não sei. É verdade, O bichinho já virou carioca. Como é que pode? Ele chegou chegando, já jogando uma barbaridade e uma importância no Vasco, né? Cara, eu acho que ele se adaptou muito bem ao Rio de Janeiro. Você vê o Nuno fora de campo, você vê o Nuno fora dos treinos, ele tá sempre conhecendo algum lugar do Rio de Janeiro, ele tá sempre viajando com a esposa dele, que também conheceu muito bem o Rio de Janeiro e se apegaram, foram muito bem acolhidos pelos companheiros, elas fazem parte lá da Vaz Esposas e a mulher dele também faz parte. Então o Nuno é um jogador que tem uma consciência muito grande do que é futebol, porque a base dele é muito importante no esporte de Portugal, depois ele se destaca lá em Portugal, ele chega ao Vasco da Gama já como um dos melhores pontas do futebol português e hoje ele é um dos melhores pontas do futebol brasileiro. É um dos caras que mais participa de gols, é um cara que dá assistência, é um cara que faz gol, é um cara que dificilmente se machuca e isso é muito importante. Então assim, apesar dele estar nessa temporada há 16 meses, 18 meses praticamente de temporada, ele continua ajudando o Vasco. Então o Nuno foi uma baita de uma contratação, o Vasco pagou 4,5 milhões por ele, batendo metas. Isso é um valor muito baixo pelo futebol que ele joga. Ele é um cara que hoje vale 10, sem dúvida alguma. Então o Vasco da Gama foi muito bem nessa contratação, tem que dar parabéns aí. E a gente vê que é desafiadora essa questão física pro Nuno, né, Vini? E eu sinto que se ele tivesse menos jogos, se o nosso calendário fosse um pouquinho diferente, ele ia ser um estouro, assim, ele ia ser um dos melhores no Brasil. Pois é, mas dá pra gente enxergar o lado bom dessa história. Provavelmente, na temporada que vem, depois de um descanso, depois de um mês de férias merecidos pro Nuno Moreira, a tendência é que ele renda mais na temporada que vem. Óbvio, depende de vários fatores, se o Fernando Diniz vai continuar, depende dos companheiros que estarão ao lado dele, mas fisicamente falando, a gente pode ver o Nuno Moreira ainda em crescimento, porque se ele está apresentando isso, mesmo sem ter descanso, o que é algo louvável, imagina na temporada que vem com a camisa do Vasco. Então, assim, baita contratação. Estava aqui, enquanto o Pedrosa mencionava, estava tentando lembrar as contratações do Vasco. Sem sombra de dúvida, se você listar o top 3 ali, nenhum absurdo você colocar o Nuno Moreira como a melhor contratação até o momento nessa temporada. Baita jogador, um baita achado da diretoria vascaína. Aliás, as janelas do Vasco foram importantíssimas, né? Foram O Nuno boas. parece que ele vem carregando o Vasco, né? É que ele tá lá desde o início do ano. né? Então, ele vem carregando o Vasco até chegar em julho, né? Obviamente com o Coutinho também, mas ele vai engrandecendo todo mundo. Ele faz o Coutinho crescer. Então, ele vai engrandecendo todo mundo, né? Ele é um cara que ele utiliza naquela ponta esquerda ali uma potencialização junto com o Coutinho, junto com o Piton. Agora, um detalhe engraçado. Qual? No último jogo, ele jogou de ponta direita, porque o Diniz colocou o Carlos Andrés Gomes na ponta esquerda e deu muito certo, que é outro também que chegou e foi muito bem. Já está somando aí 5 assistências com a camisa do Vasco. Então, o Nuno Moreira vai começar o jogo hoje na direita. Isso mostra quão importante, quão inteligente ele é. Porque ele joga na direita, ele pode jogar no meio, ele pode jogar na esquerda, ele faz várias funções, até de 8 ele já jogou. Então o Nuno Moreira realmente é um jogador muito completo. E muito potente também. E mais de 50 mil ingressos já foram emitidos para o primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. Massacre. Ih, Vai ser Pedrosa. massacre. Não, na arquibancada não dá, né? Com todo respeito ao Cris e ao Fluminense, não dá, né? Ai, vocês dois estão insuportáveis. Não, de coração. 1, 2. Não é possível. Gente, o Vene é matemática. Não, olha só. Isso aqui é um programa de informação. Perfeito. O que o Pedrosa está falando não é nenhuma mentira. É matemática, eu não tô zoando ninguém não. Vocês sabem como eu gosto do Fluminense, tenho um bom carinho pelo Fluminense. Mas na arquibancada não dá. O Vasco é o primeiro mandante, gente, desse jogo contra o Fluminense. São 2 jogos de Copa do Brasil. O primeiro, quem vai mandar no jogo é o Vasco. O segundo, quem vai mandar no jogo é o Fluminense. Essa carga aí é pro primeiro jogo, naturalmente, o Vasco. E a torcida do Gigante da Colina já esgotou todos os ingressos. A expectativa desses 2 duelos entre Vasco e Fluminense na Copa do Brasil é de 70 mil pessoas no Maracanã, Lucas Pedrosa. Norte esgotada, inclusive já comprei o 1000. Aliás, a Norte esgotou em minutos, Há não muito foi? tempo, exatamente, tem dias. Já comprei o 1000.
E Você a vai Leste, de norte? Então, eu comprei norte. Mas vamos ver. Às vezes aparece convite, Vini. Eu gosto de convite, eu gosto de conforto, entendeu? Não, faz que não marca nada. Exato. Na hora tu resolve. Na hora acontece. Mas eu comprei, eu garanti o meu. Eu ajudei o clube. Aham. Mas às vezes aparece um convite bom aí. Qualquer coisa faz um sorteio. Exatamente, né? Tá tudo esgotado? Acabou. Porque é isso, o norte esgotada, leste e oeste é meio a meio, só que a torcida do Vasco, como abriu antes pro Vasco também, já comprou tudo. Tudo que era possível, o Vasco já comprou. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, então mesmo time, né? Mesmo time. Thiago Mendes, Barros, Nuno Moreira, Coutinho, Andrés Gomes e Ryan. Técnico Fernando Diniz, jogo aqui em São Januário. A verdade é, o Mirassol é um time muito bom e a tabela mostra. Mas se o Vasco jogar o que jogou contra o Internacional, tem jogo e tem muito jogo, Bigode. Tem, GV, concordo com você. Inclusive, o Mirassol vem de uma derrota para o Vitória. E verdade. Então, o Mirassol já está garantido na Libertadores, então acho que também o ritmo já não é o mesmo e o Vasco pode se aproveitar disso. Lembrando, se o Vasco vence o jogo hoje, o Vasco chega a 48 pontos e iguala o São Paulo na 8ª colocação com a mesma pontuação. Então, é um resultado que é fundamental para o Vasco. Acho que o Vasco, nesse momento, não tem que negociar resultado, ainda mais jogando em São Januário, podendo ser o último jogo da temporada por lá. Ano que vem, como o Thiago bem trouxe, provavelmente a gente vai ter as obras em São Januário, então assim, o tempo da galera curtir o estádio tá acabando, então se você tem a oportunidade de ir a São Januário hoje à noite, vá, porque a gente não sabe quantos outros jogos terão por lá. E eu tô com o Diniz hoje, eu acho que o time do Vasco, que jogou contra o Inter, deu uma resposta muito boa. O Thiago Mendes, que para muitos e até para mim foi uma surpresa no time titular naquela ocasião, foi muito bem no jogo, eu particularmente gostei muito. E eu acho que é um time forte, E assim, lá na frente, esse quarteto parece que está entrosando cada vez mais. A gente via o Nuno jogar muito lá pelo lado esquerdo, contra o Inter em alguns momentos ele veio para o lado direito, pode acontecer dele já começar por esse lado. Então são algumas variações, algumas alternativas que o Diniz tem encontrado para mudar um pouco esse panorama que o Vasco vinha aí de 5 derrotas seguidas. Então hoje é um jogo importantíssimo. Se o Vasco vence, o Vasco gruda no possível G8, sem contar que ainda está na própria Copa do Brasil e pode ser o grande campeão. Mas como a Copa do Brasil é depois do Brasileiro, vamos falar do Vasco na 8ª colocação, porque aí mesmo não sendo campeão, se abrir uma vaga, o Vasco está na Libertadores no ano que vem. Imagina isso. Imagina o Vasco na Libertadores no ano que vem. Você falou do Nuno Moreira do lado de lá, jogou por lá e jogou bem, mas eu acho que do lado de lá agora é esse homem aqui. A gente separou aqui números dele. Bota aí, Vinicius, uma arte dele, na verdade. Vinicius vai colocar o Andrés Gomes pelo Vasco, 16 jogos, 1 gol, 5 assistências, 162 minutos, mas aí, galera, eu acho que o torcedor vascaíno não conta, porque desses 162 minutos, dessa média aqui, muitos foram nesses últimos 5 jogos, que o Vasco não jogou nada. Tomou 5 porradas aí, e eu acho que é o seguinte... É o que o Fernandão falou semana passada. Agora é o momento do Vasco. É isso. É pegar essa reta aí, porque dá pra sonhar. A gente tem que... Pode jogar, Vini. Pode jogar outra arte aí do Dá Pra Sonhar. Aí, pode jogar aqui na tela pra gente. Aí, Fernandão. Pontuação média pra se classificar na pré-Libertadores é 51. Ou seja, são 2 vitórias. Duas vitórias do Vasco. É isso mesmo, GV. Boa tarde pra galera de casa. É interessante porque o Vasco tá a 5 pontos, 4 pontos da zona de rebaixamento e a 3 do São Paulo, que é um possível 8º, né? Quem briga diretamente pela 8ª colocação. E aí a gente começa a entender como o Campeonato Brasileiro é uma loucura. E com relação ao Andrés, muitos jogos ele entrou durante o jogo, né? Ele não começou como titular. Acaba contando como partidas jogadas, mas ele não começou o jogo, não teve tanto tempo. Só 9 como titular da 16. O que é uma coisa que ele já vinha pleiteando há muito tempo, já vê? Ele vinha entrando muito bem, vinha criando situações interessantíssimas de ataque para o Vasco. E essa mudança de posição favorece também um cara que é o PH. Sabe por quê? Porque o PH ele é um cara que gosta muito de usar o lado do campo. Ele usa muito mais o lado do que por dentro. O Piton não. O Piton é um cara que usa o lado, mas também vem por dentro, finaliza muito bem essa bola de meia distância, consegue fazer muito bem essa função de meia. O PH não, ele é mais agressivo, mais agudo e usa muito o lado do campo. Às vezes você com o Andrés por ali tirava um pouco do espaço
do PH para fazer esses ataques à linha de fundo. Com o Nuno, ele vem para dentro para se associar com o Felipe Coutinho, com o Ryan, e aí dá o fundo pro PH é fogo, né? Mas aí é com o Nuno Moreira. Dá o fundo pro PH ter essa oportunidade de fazer a ultrapassagem, ainda potencializa o Ryan, que ele consegue sair um pouquinho do centro para se posicionar ali na meia direita, onde ele gosta de jogar para poder trazer a bola pro lado esquerdo, bater de média distância. É um jogo interessantíssimo. O Mirassol também não está matematicamente classificado para a fase de grupos da... Não tá? Não. Porque Fluminense tem 58, Botafogo 59 e ele tem 63. São 6 pontos a serem disputados. Um empate é suficiente. É isso aí, um empate é suficiente, mas mesmo assim ele precisa pelo menos não perder para o Vasco. E aí vai ser um jogo bem interessante. O Mirassol gosta muito de ser reativo, principalmente fora de casa. Ele deu muito trabalho para o Flamengo no Maracanã jogando desse jeito, saltando muito bem a primeira marcação para poder contra-atacar. Posso falar uma coisa? A gente fez aqui uma arte das janelas, há muito tempo atrás, das janelas de transferência. Aí, pô, o Flamengo trouxe Saúl, não sei quem, não sei o que lá. E vocês falaram assim, não sei se foram os dois ou só o Fernando que eu sei que falou. Falou assim, pra mim a melhor janela é a do Vasco. Aí eu falei, tá maluco, pô, o Flamengo trouxe Saúl, trouxe Alexandre, sei lá, quem, Danilo. Aí você falou, mas no Flamengo esses caras vão chegar, vão ajudar, mas é um time organizado que já tá encaixado. O Vasco, esses caras podem fazer a diferença. Ou não, porque a gente também não conhecia todos eles. Dos 5 que chegaram, 4... São 6 que chegaram, né, Vinícius? 4 são titulares e jogando bola. GV... A dupla de zaga é nova, né? É isso, e dentro das necessidades... A dupla de zaga, Thiago Mendes e o André. E o Thiago Mendes também foi titular agora, primeira vez. Tomara que ele tenha a sequência. E o Tietchan volta. O Tietchan estava suspenso. Vamos ver se o Tietchan não volta como titular também. Mas eu acho que o Thiago, como fez um bom jogo... O passe dele pro gol do Ryan foi piada. Eu acho que ele não volta. O Hugo Moura, depois daquela confusão que a gente viu na semana passada, acho que perdeu um pouco de espaço. Foi pra reciclagem? Sobre o treino, né? A quantidade de treino. Acho que foi isso, não foi? Sobre a... Rolou esse burburinho aí. Rolou um burburinho aí. Qual foi o burburinho? Não me liguei. É que ele teve um problema lá que... Quando a torcida invadiu, relatou que alguns jogadores, a família de alguns jogadores estavam reclamando. Por coincidência, o Hugo Moura, que vinha sendo dos titulares, parou de jogar. Espero que tenha sido só coincidência. Acontecendo isso, o Thiago, que vinha sendo preterido, ganha mais oportunidades, faz um bom jogo. Acredito até que não saia para a volta do Tietchan, até porque ele foi contratado para jogar. Vamos fazer aquela... O Vasco investiu nele. Investiu muito dinheiro nele. Vamos fazer aquele exercíciozinho de futurologia. Bota na tela ali, Vini. Todo mundo que tá brigando ali, pra gente tentar ver quem chega com mais pontos. Eu, sinceramente, e aí, gente, eu vou me basear no jogo do Vasco contra o Inter, que foi o último, tá? Não vou me basear nos últimos 5. Pra mim, o Vasco consegue chegar a 6-1, tá? 5-1. Desculpa, 5-1. São Paulo... Pra mim, amêndoa seco, né? Não faz 6, vai perder pro Vitória fora e contra o Inter uma incógnita. Então, assim, o Inter também tá uma baba. O São Paulo, se vencer, já vai a 5-1 direto. Mas aí tem que ver o número de vitórias. Aí é outra, aí com o Oswaldo Souza. Corinthians tem 46, vai perder pro Fortaleza no Castelão. E aí mesmo ganhando do Juventude, não vai a 5-1. Vai a 49. Red Bull precisa de 6 também, vai perder pro Vitória. E contra o Inter, não sei, porque eu não sei o que esperar do time do Inter agora com o Abelão, não sei qual vai ser, para essas 2 últimas rodadas. Pode ser o jogo da vida do Inter. E acho que não chega a 6, não faz 6, tá? Não, acho que 6 é muito difícil. Grêmio tem 46, vai perder pro Fluminense, é óbvio, e vai ganhar do Sport, não chega a 5-1. 49. Pra mim, né? Vocês podem ir. E o Atlético Mineiro, que tá empatado com o Vasco, vai tomar a bifa do Palmeiras. Vai não. Vai não? Vai não. Vai empatar esse jogo aí pro Flamengo ser campeão sem precisar ganhar o jogo. Vamos com calma. E aí o Vasco resolve a vida dele por uma vaguinha, de repente, com 6-1 na pré-Libertadores, num confronto diretíssimo com o Atlético Mineiro. Para mim, os jogos restantes mais difíceis, Vasco e Atlético Mineiro. Mas o Vasco ganhou do Mirassol hoje com tranquilidade, cara. Tomara. Eu sei que a galera do Mirassol tá no hotel vendo a gente. Eu sei que eles sempre assistem. Muito obrigado, galera. Obrigado pela audiência. Mas por que é dono da bola aí? Não é dono da bola é Mirassol, então a gente vai torcer mesmo. Mas assim, eu acho que o Vasco passa muito essa chegada ao 8º lugar, passa muito por a vitória hoje. Porque até mesmo se o Atlético... Aí vou parafrasear você. Toma uma pancada do Palmeiras amanhã... Eu acho que já chega para a última rodada, assim... no Mineirão, meio barro, meio na tijolo. Arena JBL, né? E esse jogo do Atlético... Os 2 últimos do Galo. Fica 4 dias antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil.
E é um ponto importante. Bom ponto. Mas pelo que eu conheço o Diniz, Não é tem que calça poupar, de não. veludo ou poupança de fora. Não tem conversa. Tu acha? Eu acho que o Vasco tem que poupar. Eu tenho quase certeza, porque são 4 dias de diferença. Não, o Vasco tem que poupar. Depende. Se o Vasco... Não, acho que no Vasco tem que poupar. Eu acho Só se ele claro já que não. tiver sem chance de classificar para Libertadores. É isso aí. Só se esse jogo não der certo, tipo, empatar com o Mirassol, não vai cair mais e não precisa. Aí pode ser que sim, mas pelo que eu vejo do trabalho do Diniz já desde lá do Audax, eu acho que o Diniz vai com o que ele tiver de melhor, até para dar ritmo para esses caras chegarem no melhor nível possível no primeiro jogo da semifinal. Até porque depois da parada para a data FIFA, o Vasco não veio claudicante. Agora que tá engrenando de novo, né? Não, ainda tem um outro porém. A Copa do Brasil é uma incógnita, gente. Isso aí. Vamos de palpites para esse jogo? Palpite? E você começa. Palpite de jogo Vasco e Mirassol, hein? Meu Deus! Eu vou... O Diniz, eu gosto muito do Diniz. Quando ele encaixa, ele goleia. Com chuva ou com sol, à noite ou de manhã. Então, 2-0 Vasco. Edu Dracê. Eu vou ser mais tranquilo assim, um empate, 1-1. Bom também. E você, Cicinho? Olha, o que me surpreende é a organização desse time do Mirassol. Sim. E o Vasco, assim, é um time... não vou falar desorganizado, é a maneira do Diniz jogar. Então, acredito que o Mirassol vai encontrar mais espaço. 3-1 Mirassol. Eu vou de 2-2 esse jogo. Coisa boa, empate, né? Bom. Empatezinho, não é? Se é Vasco, tá na colina.